Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos seus responsáveis que possam estar assistindo a aula, acompanhando e, claro, nossos queridos colegas professores. Sejam todos muito bem-vindos. Para acompanhar aqui no chat as interações, temos nosso querido professor Magno. É isso aí, um prazer estar aqui novamente aí na parceria aqui do meu querido professor Joel, meu colega. Vamos aí tocar uma aula junto com vocês aí que são sempre bem-vindos, tanto os professores, alunos, responsáveis, mas fazendo aquela observação do professor, se tiver no seu alcance, se for possível, é claro, você colocar o nome do seu aluno que está fazendo a interação quando as perguntas ficarem abertas no chat e assim a gente poder ter oportunidade de ler o nome do aluno, qual é a escola que ele está e tudo mais. Se for um geralzão, pode colocar aí sétimo A, B, C, D e tal, que a gente fala da escola tal e a gente coloca aqui. Isso não quer dizer, é claro, que você não seja bem-vindo, você está sempre bem-vindo aqui a contribuir com a nossa aula, não apenas no chat, mas qualquer coisa, se quiser ao longo da aula, se você quiser dar alguma sugestão e tal, ela é sempre bem-vinda, né, professor Joel? Sempre. E uma boa aula aí a todos. Opa, obrigado, professor Magno. Então hoje, né, a gente vai conversar um pouquinho aí, falar um pouco sobre uns assuntos um pouquinho mais ásperos e tal, como é final de ano, a gente está fazendo uma espécie de uma revisitação nos assuntos, vamos tentar deixar da maneira mais leve possível, mas o assunto não vai ser tão leve hoje, tá bom? Então vamos ver a habilidade que a gente vai trabalhar aí. Então, ó, é a 08, identificar possíveis impactos provocados pela ocorrência de catástrofes naturais ou alterações nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema e avaliar de que maneira podem afetar suas populações quanto às possibilidades de extinção de espécie, alteração de hábitos, migração, entre outras. Muito bem, então essa é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje aí. Ok? Como que nós vamos fazer isso? Então a gente já está acostumado aqui, né? A gente vai interagir no chat, compartilhando conhecimento, refletir, buscar informações e resolver atividades, tá bom? É isso que a gente vai fazer, ok? Muito bem, vamos ver aqui então como que vai ser o objetivo da aula aí. É tranquilão, tá? Assim, é pequeno, mas às vezes né, a frase é pequena, mas dá trabalho. Então é estudar o impacto de alterações catastróficas no ambiente, tudo bem? Essa é a ideia da nossa aula hoje aqui. Muito bem, então para a gente começar este assunto, eu quero que você me diga aí, para a gente começar a conhecer aí, né? Se você sabe o que é uma área de mananciais e se tem alguma aí na sua região, que você coloque no chat para nós. 3 minutinhos aí para a gente, tá bom?
Ó, começar relatando aí a participação dos alunos do 7º C e 7º D da Escola Desolina Beth Gregorim, lá de Irapuã. Tem vários cumprimentos aqui de bom dias aqui. Tem as respostas, é claro. Tem o professor William que colocou basicamente fontes de água. E aí logo em seguida foi uma coincidência feliz, o bom dia aqui da professora Rosimeire, Joel, que é lá de Guararema. Oba! Por que Guararema? Porque Guararema é uma maravilha de fontes, né? De água boa e tudo mais, aquela região ali, Santa Isabel, né? Sim. Os mananciais e tal. Ó, e falando em mananciais, o professor William também colocou aqui, ó, Rio Tietê, no interior, e aquífero Guarani. Olha! Agora, infelizmente, tem regiões aqui que não tem. A professora colocou aqui na minha região, não tem. Aqui onde eu moro não tem. Professora Isilda. Opa! E uma contribuição bacana aqui, ó. Eu e a professora, um relato aqui da professora Águida, de Geografia, professor Wellington, de Ciências. Nós gostamos das aulas de ciências quando vocês abordam essa temática aí de impactos ambientais. Estamos aqui junto com os nossos queridos alunos 7º A e 7º B da Escola Maria José de Pirapozinho. Manancial, Edjoel, resposta, são fontes de água, como as minas ou óleos d'água, que ainda existem aqui nas áreas rurais. Que bonito e que bacana saber que pelo menos uma parte, né, está preservado. Região rica de manancial também é Riacho Grande, e tem a participação aqui da professora Roseli, lá da Escola Luiz Lobo Neto. Muito bem. Está aí com seus alunos, eu espero, participando. O município de Andradina, há uma nascente localizada na fazenda Santa Lúcia, sendo nascente do córrego Água Branca na bacia hidrográfica do Baixo Tietê. Olha, esse... Ó, foi bem legal você ter colocado essa pergunta para citar, né, falar um pouquinho da região, né, Ed? Ó, e o pessoal tem colocado aqui lençóis freáticos, envolve, né, os lençóis freáticos, rios, lagos, todos como fonte de água, colaboração aqui da professora Rosana, um abraço. E tem aluno aqui do 7º A falando que é da professora Anabel, que está colocando aqui que são fontes de água também. Muito bem. E muitas outras participações, inclusive de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu também é manancial, né? Sim, também tem. Tem muitos mananciais. Na verdade, assim, grosso modo, todo lugar deveria ser, né? Manancial, porque escorre água e essa água vai para algum lugar, então, de alguma forma, né, se a gente fosse pensar assim, mas hoje a gente separa isso, né? O lugar que é mais urbanizado, tal, e aí a gente separa áreas onde seriam mananciais, ou seja, da onde eu posso tirar a água, né, para utilizar. E aí, gente, eu quis trazer isso propositalmente para a gente fazer uma reflexão e um exercício de empatia. Né? Por que uma reflexão e um exercício de empatia? Bom, lá em 25 de janeiro, se não me engano, de 2019, né, ocorreu uma tragédia gravíssima. Tá? E aí, ó, a gente vai ver como é que ficou uma área de manancial lá em Brumadinho, em Minas Gerais, né, por conta de rejeitos de uma mineradora. Então imagina você que vive aí perto de uma área de manancial, de repente você olhar para a janela e ver que a área de manancial virou um rio de lama, né? Então é mesmo para a gente fazer uma reflexão e fazer um exercício de empatia. É uma coisa que a gente não pode esquecer, né? O impacto que isso pode ter gerado aí, né? Então, para a gente começar essa nossa conversa, tá? Eu acho que foi muito noticiado este problema, né? A gente não vai aprofundar neste problema em si, porque eu acho que vocês já conhecem, mas eu quero que vocês coloquem aqui uma reflexão para mim aqui no chat. Tá? Então, assim, se nós pensarmos nas famílias que viviam da pesca nessa região, quais os impactos causados? Tá? Vou dar 3 minutinhos aí para você pensar e pode colocar aí alguma coisa mais que você achar que enriqueça, tá bom? 3 minutinhos.
Oi, Joel. Alguns professores parabenizaram aqui pela excelente reflexão que foi colocada. Vou puxar aqui uma primeira contribuição que me parece bem interessante do ponto de vista humano, que é o impacto humano, né? O desemprego, a tristeza, perda de familiares. Sim. Alexandre, eu acho que é o Alexandre, aluno da... Não, eu acho que é o Alexandre João de Melo Macedo, que é de Diadema, pelo que eu entendi, porque a professora é a Ana Lúcia. Excelente reflexão, então. Eu acho que tem alguma outra contribuição aqui que eu tinha separado, está aqui, ó. Contribuição da professora Thaisa, acho que é Thaís. Na verdade, ela colocou em nome do 7º A e 7º B da escola Alice Marques, da cidade de Andradina. No meio socioeconômico, houve o comprometimento do estoque pesqueiro, impossibilidade do uso da água, né, evidente, de rios para o abastecimento, tanto rural como urbano, perdas de vidas humanas, redução de disponibilidade de emprego, né, redução de renda, aumento da incidência de doenças, prejuízos para a economia local. Eu acho que colocou aqui todos os pontos que são cruciais, tem muitos outros, né, Edson? Sim. Mas colocou aqui os principais. Uma bela contribuição aqui dos alunos. Também tem aluno do 7º C e D, do professor William. Um abraço, professor William está aí conosco novamente nessa aula. Impacto, fome, falta de saneamento básico, falta de água limpa. Falta de água limpa e disponibilidade de água limpa, né? A gente poderia colocar. A professora Cláudia foi nessa ideia também de colocar aqui o desemprego, a tristeza provavelmente causada, que ela quis colocar aqui, principalmente causada aí pelas perdas dos familiares e entes queridos, enfim. As contaminações aparecem muito aqui, viu, Ed? No sentido de contaminações e decorrentes do saneamento básico que ficou muito prejudicado e tal. Então a reflexão acho que foi bem válida, né? Opa, a gente essa trazer era a ideia. Porque às vezes, né, a gente fala assim, nossa, mas está tão longe, né? Está lá em Minas Gerais, que nem é tão longe assim, mas para alguns é longe, né? E aí às vezes a gente não para, porque é como se fosse um efeito dominó, né? Todo mundo acaba pagando essa conta de alguma forma. Se você pensar, por exemplo, imagina uma única espécie de peixe que viva naquele rio ali, acho que é Parauapeba, né? Imagina uma única espécie de peixe. E detalhe, viu? Esse rio ele é utilizado para abastecimento de água na região ali. Aí você imagina que uma única espécie de peixe ali, né, servia de alimento para quantas outras espécies? Talvez aquáticas, talvez que entrassem no rio só para pegar o peixe, né? E essas outras espécies, então vamos pensar um pouquinho numa cadeia alimentar, né? Porque a gente falou aqui do ser humano, e essa foi a minha ideia mesmo. Pô, quem vivia na pesca ali, né? E tem toda outra situação, ali você tem um parque ali, que acho que é o Parque do Rola Moça, né? Que provavelmente deveria receber visitação turística, né? Então olha só a situação, gente, que né, eu não sei se a gente pode chamar de acidente, né? Uma tragédia como essa aí acontece. Porque para mim acidente é esbarrar, né? Esbarrar o meu braço aqui na garrafa d'água e derramar água. Para mim isso é acidente, né? Agora tem coisas, quando a gente for pensar, né, em toda a estrutura, em toda a tecnologia que existe, né? Será que a gente não pode calcular algumas coisas, né? Será que a gente não tem estudo, não tem conhecimento para algumas coisas? Então acho que a gente precisa fazer essa reflexão. E agora eu quero fazer uma outra reflexão, tá bom? Então, ó, se a gente pensar aí, dentro disso que eu falei aqui, se a gente pensar nos seres vivos que habitavam nessa região aí, né? Tirando o ser humano, né? Os outros seres vivos que habitavam nessa região aí. Qual é o impacto causado? Mais 3 minutinhos para a gente pensar aí.
Olha, uma boa contribuição aqui da professora Isilda colocou as cadeias alimentares afetadas, né? Uma boa participação também do professor José, que colocou perda da biodiversidade, é um fato. E aí uma reflexão interessante aqui do professor Wilson, que colocou, poderá haver extinção de espécies de animais e plantas. Pode, né? De repente, se for uma coisa muito específica, né? Que também foi ressaltado aqui pela professora Raquel, colocou a destruição da flora e da fauna, extinção das espécies, mas eu gostei aqui de duas, desculpa eu não estar lendo aqui, e eu, na verdade, eu não localizei muitos de alunos, mas eu encontrei uma participação muito rica aí dos nossos colegas professores, entre eles aí o Maxwell, que já tinha colocado essa resposta, dando um spoilerzinho no Maxwell está sempre com a gente também, Sempre. Ele colocou assim, ó, maioria é de Mogi? É Mogi Guaçu, se eu não me engano. Mogi Guaçu. Ele colocou assim, ó, a maioria Mogi Mirim, ali do lado, né? A maioria dos peixes provavelmente morreram pelo lixo, assim deixando esses povos sem alimento para se sustentar. Mas é uma reflexão que depois acabou desembocando nesta pergunta que estamos aqui lendo as contribuições dos professores. Eu gostei também do Pedro, que colocou: o rompimento dessa barragem de rejeitos provavelmente causará impactos que serão sentidos por vários anos, como ocorrido em Mariana, por exemplo, em 2015. Também sofreu uma ruptura de uma barragem, causando vários danos ao ecossistema. Eu vou fazer um comentário aqui com a licença do professor Edjoel e com a licença de vocês também, como professor de ciências. Eu acho que quando a gente constrói uma barragem, a gente tem que fazer uma reflexão assim. Quando você faz a construção de uma barragem, você tem que ter muito claro, isso é a empresa, os técnicos que vão fazer a construção. O que é mais certo é que ela vai romper. É essa que é a preocupação, né? Você vai construir uma coisa, está tentando domar a natureza, e a gente sabe, por muitos exemplos, que a natureza não cede ao homem. É uma impressão disso. Então, se a gente tivesse essa preocupação, né, Joel, de que a gente vai construir uma coisa que está contra, digamos, alguns preceitos da natureza, e que a gente deve tomar cuidado dia e noite, 24 horas, quando a gente faz isso. Porque a natureza não dorme, né? É verdade. O engenheiro, o técnico dorme. Sim. A natureza não. A força da água também não. Essa que é eu acho que é a minha reflexão. Aí, desculpe ter colocado, não sei se... Você está perfeito sempre, Magno. Que é isso. Gente, então assim... Muitos abraços, tá? O pessoal tá com ciúme do professor Maxwell aqui, gente. Um abraço, professora Salete, um abraço pro pessoal que sempre tá aqui com a gente, tá bom? Aqui não dá tempo de falar o nome de todo mundo. E assim, eu quero agora fazer uma provocação de verdade, tá bom? E eu vou dar 3 minutinhos para vocês refletirem sobre isso aí. Gente, eu não tô falando muito porque vocês estão trazendo, se eu for ler aqui o que eu trouxe, é o que vocês estão falando aí. Questão dos impactos a longo prazo, colocar aqui contaminação por metal pesado, tal. E agora eu quero uma reflexão que é o seguinte: esse impacto gerou algum benefício para alguém? 3 minutos.
Professora Salete muito carinhosamente nos lembrou aqui que também assiste e não perde nossas aulas, assim como muitos outros aqui. Um abraço aí para a professora. Olha, tem aluno aqui participando do 7º C, Rodrigo e Amanda. Alunos aqui, deixa eu escurecer aqui para poder ler. Professora Andressa, sofrem com a poluição, falta de oxigênio, ficam contaminados e muitos morreram. Então não tem muito lucro aí para ninguém. Então a maioria escreveu não. Agora encontraram aqui, viu, Ed? Deixa eu ver quem foi o primeiro, porque tem uma reprodução. Ah, foi a Rosimeire, colocou assim, ó. Talvez para os advogados, né? Ou seja, para um outro ponto de vista que não seja o científico, e sim o econômico de um nicho específico. Muito bem lembrado, foi reproduzido aí pela professora Jennifer e tal, e eu particularmente gostei da reflexão. Acho que o Ed também. Então, na verdade eu falei que era uma provocação, né? E eu quero provocar vocês mesmo. Não fiquem com raiva de mim, mas a ideia é a gente parar para pensar um pouco. E teve essa leitura, ó. O Wilson, ele percebeu a reflexão, impossível imaginar algum benefício. Quer dizer, não é bem impossível, né? Fica muito difícil. Face uma catástrofe desse tamanho, né? Uma coisa absurdamente, eu diria até criminosa, né? Sim. Eu acredito que o que a gente precisa colocar, e aí é a parte da provocação, é a seguinte, né? Estava sendo explorado minério ali. Minério, normalmente, ele vai ser a base de uma cadeia. Né? Se eu estiver falando alguma besteira, pode me interromper, tá, professor? Ou aqui no chat também podem colocar. Ele vai ser a base de uma cadeia. Então, ele vai ser usado para fazer outros produtos, e muitos desses produtos vão chegar na nossa casa. Aquele rejeito, ele era sobra para se extrair essa base de toda uma cadeia. Olha só como isso é grave. Gente, olha a importância que a gente tem como consumidor de perguntar de onde veio esse produto. De onde veio o minério que compõe esse produto? Não, se vier de lá de Brumadinho eu não quero. É difícil fazer isso, né? Então, assim, olha que triste isso. A gente está usando, a gente está consumindo o produto. Tudo bem que a gente sabe que muita coisa vai para fora, mas depois volta como produto importado. Então, essa reflexão mesmo, que eu queria, a gente precisa fazer essa reflexão. Porque senão a gente fica sempre achando que o problema é do outro. Ah, o problema é do cara que morava lá. O problema é da empresa. Lógico que a empresa tem a culpa, né? Por mais que a justiça talvez fale que não, mas aí a gente tem a liberdade de ter a nossa opinião. E aí é a opinião mesmo, né, tá? Então, assim, mas a gente precisa fazer essa reflexão. Quais são os produtos que a gente usa? De onde vem? Será que foi explorado corretamente para chegar até aqui? Né, a empresa está fazendo o papel dela, que é obter lucro. Né, e a gente que está consumindo? Então, vou deixar aí esta reflexão, tá? E agora a gente vai partir para um outro assunto, que senão não vai dar tempo, gente. Olha só que bonitinha aí. Essa aí, então, é a usina hidrelétrica de Belo Monte, tá? Né, que, se eu não me engano, já estão funcionando algumas turbinas lá na região norte e tal, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar da usina hidrelétrica de Belo Monte. Gerou bastante polêmica também, porque ia gerar um impacto, né? Você ia alagar uma parte da floresta, e tinha áreas rurais, e tinha aldeias indígenas, né? Tudo isso. Então, gente, o problema meu agora é o tempo. Então, eu vou deixar 1 minuto só. Se pensarmos nas aldeias indígenas que estavam na área alagada aí, quais os impactos causados? 1 minutinho, tá?
Gostei dessa participação aqui da professora Cláudia, colocou que pode afetar a cultura, espera que rodou aqui, perda de seus modos de subsistência, doenças, né, que podem ser trazidas, inclusive você pode extinguir certas populações inteiras, né, famílias e nichos específicos aí dos índios. Acho que foi bem coletada aí essa reflexão também, muito bem colocada, parabéns, viu, Joel? Foi colocado muito bem. Aldeias destruídas, assim como seus costumes, a total falta de respeito ao povo, né? Que muitas vezes, na própria visão lá da população que estava lá, podem até ter visto algumas vantagens econômicas e tudo mais, de ter divisas ali com a região e tudo mais, a exploração de um comércio maior e tal. Mas será que isso vale a pena? Essa que é a questão, né? Sim. Quer dizer, todo mundo gosta de shopping, né? Aqui a gente gosta de shopping, lá também eles devem gostar. Mas será que vale a pena você pegar uma parte da floresta, uma parte da cultura, uma parte da nossa fauna, da flora, e derrubar? Enfim, isso aí é uma discussão que tem que ser muito ampla, né? Foi retratado bem aqui pelos professores também em participação, discutindo também a biodiversidade, a cultura. Eu vi que a professora Marília aqui colocou até a questão das áreas sagradas, né, para as populações indígenas. Exatamente, perderam até suas áreas sagradas, que é a professora Marília, né? Isso. Gente, então aqui, ó, eu vou prosseguir porque realmente mas assim, a reflexão é muito semelhante, mas eu acho que vale a pena, tá bom? Então, ó, se pensarmos nos seres vivos que viviam ali, um minutinho também para a gente falar agora só dos seres vivos ali. Que bonito, o professor Gilmar escreveu perda, poxa, rodou aqui, perda da biodiversidade endêmica, olha só. Perda do habitat natural. Muito bem, professora Andressa, também aqui, também comparecendo ao nosso chat. Eu percebo aqui que os alunos, eles acabaram ficando um pouquinho, mas eu espero que eles estejam... Eu vi que apareceu um 7º D aqui, deixa eu ver se eu acho. Apareceu, né? Eu vi passando aqui. Mas enfim... 7º A, tem 7º A, desculpa, tem 7º A participando aí, destruição do habitat. Muito bem. Perda de biodiversidade, escreveu a professora Jeane. Extinções, isso aí é Selma. Isso tem a ver com a habilidade que a gente está trabalhando hoje. Perda de nicho. Ó, tem 7º D participando também, muito bem, legal. Mas vamos seguir aí, né, Ed? Muito bem. O professor Ângelo colocou aqui, achei interessante ele colocou assim: o causador dessas tragédias ambientais é o capitalismo, pelo qual temos que abaixar o custo de produção a qualquer custo. Então, e aí é que está, né? Nós vivemos num mundo que é movido pelo dinheiro, né? Então, é esse mundo que a gente vive, né? Mas vamos lá. Bom, então por último aí eu quero saber, um minutinho aí, para quem se gerou benefício para alguém esse impacto aí? Para quem?
Já deu vários spoilers, aí ficou fácil o pessoal responder, né? Lógico que é só para quem tem esse domínio financeiro e tudo mais. Aliás, isso tem tudo a ver com a nossa habilidade, que eu vou reler aqui a pedido de alguns, identificar possíveis impactos provocados pela ocorrência de catástrofes naturais ou alterações dos componentes físicos, biológicos, sociais de um ecossistema, tá? Como isso daí pode afetar, né, as populações e tudo mais, que é justamente o que a gente está fazendo aí, é justamente o que a gente está discutindo. E aí colocaram, né, depois desse spoiler que você colocou aí, quem ganhou foi os grandes latifundiários, né, benefício para a Eletronorte e tudo mais. Sim. A reflexão valeu. Mas enfim, nossa aula tá acabando, né, Ed, agora? Sim. Então é assim, eu só queria fazer um último comentário que, de novo, se eu estou fazendo uma hidrelétrica, né, ninguém quer ficar sem energia elétrica em casa. Então, para a gente pensar também. Tá bom? Eu vou me despedir por aqui. Gente, muito obrigado. A ideia era provocar mesmo, tá? Não fiquem com raiva de mim, não. E aí o professor Magno vai dar os últimos informes. Não vai esquecer, por favor. Aí coloca o que você achou dessa aula aí, suas impressões, suas ansiedades e tudo mais. Acessando aí pelo QR Code, pelo link aí e tal. A gente agradece de coração e até a próxima com uma boa aula para todos. Uma boa semana também, né?